se um papa tivesse vendido a alma em troca de conhecimento proibido? No século X, um simples camponês começou uma jornada impossível. Seu nome era Gerbert de Aurillac, e ele não seria apenas um homem comum. Dizem que Gerbert dominava conhecimentos que ninguém entendia: matemática avançada, astronomia, máquinas misteriosas. Para muitos era genial, para outros, algo muito mais obscuro. Uma lenda proibida ecoa pelos corredores do Vaticano. Gerbert teria criado uma cabeça de bronze, um autômato oculto, capaz de responder perguntas com um simples sim ou não. Mas havia um detalhe perturbador: as respostas não vinham de Deus. Dizem que para obter esse poder, ele fez um pacto, trocou sua alma pelos segredos do universo. E assim, Pope Sylvester II subiu ao trono mais sagrado da Terra. Mas toda dívida precisa ser paga. Alguns acreditam que no momento de sua morte, o Vaticano inteiro tremeu. E até hoje, ninguém sabe se o Papa era um gênio ou o homem que enganou o próprio inferno. Você confiaria em um Papa que ouvia respostas do além? Você acha que conhece a Bíblia? Mas olha isso, no livro de Gênesis, existem pessoas que viveram mais de 900 anos, tipo Matusalém, com 969 anos. Fato 2. No Êxodo, um mar simplesmente se abre ao meio e um povo inteiro atravessa a pé. Fato 3. No livro de Ezequiel, um profeta descreve rodas cheias de olhos no céu. Sim, olhos. Fato 4. No Apocalipse, existem criaturas que parecem saídas de um pesadelo, com várias cabeças e formas impossíveis. E isso não são teorias. Está escrito. Agora me diz, quantas dessas você já sabia? Talvez os fantasmas não estejam mortos. E se eles forem pessoas de outra época vendo a gente? Existe uma teoria que diz que o tempo não é linear e que o passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo. Algumas pessoas relatam ver fantasmas, mas essas figuras não interagem, não respondem, apenas observam. E se, na verdade, essas aparições forem pessoas do passado vendo o nosso mundo por um breve momento? Talvez você nunca tenha visto um fantasma. Talvez alguém do passado tenha visto você. E se você for o fantasma de alguém? Você já percebeu que personagens de desenho nunca conseguem sair do mesmo lugar? E se isso não for só coincidência? Sim, prisão. Hoje vou te mostrar uma teoria que pode mudar completamente a forma que você vê desenhos. Uma teoria que diz que alguns desses mundos não são mundos normais, mas sim purgatórios. O purgatório, segundo algumas crenças, é um lugar entre a vida e a morte. Um lugar onde você fica preso, repetindo, aprendendo, sem conseguir sair. Agora, pensa comigo. E se algum desses desenhos funcionasse exatamente assim? Olha Bob Esponja, eles vivem no mesmo lugar, fazem as mesmas coisas todos os dias e nada realmente muda. O Bob trabalha, o Lula é músico, reclama, o Patrick não faz nada. Isso se repete de novo, de novo. Não é só nesses desenhos, em vários outros personagens parecidos, em ciclos e rotinas sem evolução, como se estivesse pagando por algo. Mas o mais assustador não é isso, é que eles não percebem. Agora pensa, e se alguém estivesse te observando, vendo sua rotina, vendo você repetir as mesmas coisas todos os dias, e você nem percebe? Talvez esses desenhos não sejam só histórias, talvez sejam representações de algo maior. E se isso for verdade? Mas talvez alguns desenhos não representem lugares, mas sim a mente humana.
Existe uma teoria sobre o ursinho Pooh, onde cada personagem representa um transtorno. Pooh sempre comendo, como se nunca estivesse satisfeito. Compulsão. Tigrão pulando sem parar. Impulsividade ou falta de controle. Leitão. Vive com medo. Bisonho. Triste, sem energia, a depressão. E o coelho, obsessivo, controlador, toque. E se todos eles não forem personagens, faz parte de uma única mente? Mas essa próxima teoria é ainda mais sombria. Em Os Anjinhos, a mente de Angélica, existe a ideia de que todos os bebês já morreram e apenas Angélica continua viva. Ela teria criado todos os outros na própria imaginação para lidar com a solidão. Esses seriam os seus amigos, seriam as histórias, as aventuras, só que nunca aconteceram. Agora imagina isso, existe uma teoria sobre Scooby-Doo que diz que tudo se passa em um mundo pós-apocalíptico. Cidades vazias, pessoas desesperadas, se escondendo. Não seriam monstros, mas pessoas tentando sobreviver com disfarces, ilusões ou até medo. A Bela e a Fera com Tarzan. Uma conexão entre as histórias. Mas algumas teorias não falam de medo, falam de conexão. Existe uma teoria que liga a Bela e a Fera com Tarzan. Jane teria ligação com a Bela. Mesmos objetos, mesmas aparências, como se essa história acontecesse no mesmo mundo. Marcia e Urso. E essa última teoria é estranha. Em Marcia e Urso, o urso age como humano, inteligente, calmo, mas e se ele não for urso comum? Existe uma teoria que liga ele ao Circo de Madagascar. 3. Um animal treinado, com passado, com memória, preso em outra vida. Agora, junta tudo isso. Personagens presos, mentes fragmentadas, realidades distorcidas. E se esses desenhos não forem apenas histórias, mas reflexo da nossa própria realidade? E se você também estiver vivendo algo sem perceber? E se os personagens de Bob Esponja representassem os 7 pecados capitais? Essa teoria pode mudar completamente a forma como você vê esse desenho. Cada personagem representa um pecado. Bob Esponja, gula, sempre exagerado e obsessivo. Patrick, preguiça, não faz absolutamente nada. Lula Molusco, ira, sempre irritado com tudo. Sr. Siriguejo, avareza, obcecado por dinheiro. Sandy, orgulho, sempre querendo provar que é superior. Plankton, inveja, quer tudo que o siriguejo tem. Gary, luxúria, vive só buscando prazer e conforto. Ou seja, Fenda do Biquíni pode ser uma representação dos próprios defeitos humanos. E talvez você tenha assistido isso a vida inteira, sem perceber. Um teste militar tentou deixar um navio invisível, mas saiu completamente do controle. Durante a Segunda Guerra, surgiu uma teoria proibida. Cientistas criaram um campo eletromagnético para tornar o navio invisível, e por segundos, ele simplesmente sumiu. Quando voltou, algo estava errado. Desapareceram, fundidos ao metal, perdidos no tempo. Alguns dizem que eles nunca voltaram por completo. E se o experimento não falhou, mas abriu um portal, o que eles escondem? Quando pensa nisso, é patético. Se ninguém estiver procurando por alguém que desapareceu, quer dizer... Esse homem viveu 11 anos, sem saber quem era. Em 2004, ele foi encontrado nu e inconsciente, atrás de um Burger King na Geórgia. Sem documentos, sem memória, nem o próprio nome.
Ele tinha ferimentos na cabeça e o corpo coberto por picadas de formiga, como se tivesse sido deixado ali para morrer. No hospital, começaram a chamar ele de BK, de Burger King. E assim nasceu um nome: Benjamin Kyle Case. O caso apareceu na TV, na internet. Milhares viram o rosto dele, mas ninguém reconheceu. Até que, em 2015, testes de DNA revelaram: ele era William Burgess Powell, mas mesmo com um nome, o passado dele ainda é um mistério. Experimento da prisão de Stanford. Esse experimento teve que ser interrompido porque pessoas normais começaram a ficar perigosas. Em 1971, cientistas criaram uma prisão falsa dentro de uma universidade. Eles pegaram pessoas comuns e dividiram em 2 grupos: guardas e prisioneiros. Mas em poucos dias, tudo começou a mudar. Os guardas passaram a humilhar, punir e controlar os prisioneiros. E o mais assustador, ninguém estava atuando. Eram pessoas normais, agindo de forma cruel. Os prisioneiros começaram a ter crises emocionais reais, ansiedade, choro, até colapso mental. O experimento deveria durar 2 semanas, mas foi encerrado em apenas 6 dias. Isso provou uma coisa assustadora: o ambiente pode transformar qualquer pessoa. Você acha que faria diferente?